Olá, todo mundo que lida com o setor público já ouviu falar de administração direta e indireta, né? O tempo todo. Mas o que significa isso na prática? Como o Estado decide se uma tarefa, sei lá, vai ser feita por um ministério, por uma agência ou por uma empresa como a Petrobras? Exato. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco nesses mecanismos que definem essa arquitetura toda. Centralização, descentralização e desconcentração. A gente pegou um guia técnico de direito administrativo para usar como mapa e tentar entender as escolhas por trás de cada estrutura. E essa não é uma discussão só teórica, né? A forma como o Estado se organiza afeta tudo. A eficiência do serviço, a rapidez da resposta, se sofre mais ou menos interferência política. É uma busca por equilíbrio, então. Sempre. Um equilíbrio muito delicado entre ter controle e ter especialização. Entender isso é como ter a planta baixa da casa, sabe? Ajuda a ver por que algumas coisas funcionam e outras, nem tanto. Certo. Então vamos começar pela base, pelo alicerce. O material que a gente está usando começa com uma distinção que parece básica, mas é fundamental: governo e administração. Sim, A gente usa quase como sinônimo, mas aqui a diferença é crucial, né? é o ponto de partida de tudo. Pensa assim, o governo é o cérebro político da coisa. É ele que define as grandes diretrizes, os planos, as políticas. É quem decide o que vai ser feito. Exatamente. Vamos investir em energia limpa, por exemplo. Já a administração pública é o aparato, o conjunto de ferramentas que executa isso. É o como. A máquina. A máquina, composta por órgãos, entidades, agentes. E tem um detalhe importante. O governo é passageiro, muda com a eleição, né? A administração é a estrutura permanente do Estado. Entendi. Governo é a vontade, administração é o braço que executa. E nesse braço, o material já traz outros dois termos que, nossa, parecem um detalhe, mas definem tudo: entidades e órgãos. Ah, sim. Qual a diferença que realmente importa aqui? A palavra-chave é personalidade jurídica. É isso que muda o jogo. Personalidade jurídica. Isso. Entidades têm. Elas são como pessoas para a lei. Sabe, elas podem ter patrimônio próprio, assinar contratos, processar e ser processadas. Tudo em nome próprio. A União é uma entidade. O Estado de São Paulo, a Petrobras, são entidades. Ok, E os órgãos, então, não têm isso. exato. Órgãos não têm essa vida própria. Eles são partes de uma entidade. São como departamentos. Ah, boa. Eles atuam sempre em nome da entidade mãe. A analogia do corpo humano que os guias trazem é, olha, perfeita. Qual é? Um ministério é um órgão que age em nome da União, que é a entidade. Assim como seu fígado é um órgão que faz parte de você. O fígado não tem CPF, não abre conta no banco, quem faz isso é a pessoa. Uau, isso deixa tudo muito, muito claro. O órgão não existe fora do corpo. Exato. Quem responde por um ato do Ministério da Saúde? A União. O orçamento do Ministério está dentro do orçamento da União. Agora, uma entidade da administração indireta. Aí a história é outra. Ela tem o orçamento dela, responde por si mesma na justiça. E é essa autonomia ou a falta dela que vai desenhar todo o resto da estrutura. É a peça fundamental do quebra-cabeça. Certo. E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. A gente chega no trio de conceitos: centralização, descentralização e desconcentração. Palavras que parecem sinônimos, mas não são, né? Nem de longe. Vamos começar pela centralização. É o modelo mais óbvio, mais intuitivo. Ok. O Estado ali, através da União, dos estados, dos municípios, executa as tarefas diretamente, pelos seus próprios órgãos. É a casa matriz fazendo tudo. Uma Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo. Perfeito. É um exemplo clássico de atuação centralizada. Certo, esse é o padrão. Mas aí as coisas começam a se espalhar. O que é a desconcentração? A desconcentração é uma organização interna. Pensa que, dentro da mesma entidade, da mesma casa, as tarefas são distribuídas para otimizar o trabalho. Ah, então é dentro da mesma pessoa jurídica. Isso.
E o ponto-chave aqui é que existe hierarquia. Um ministério se divide em secretarias, que se dividem em departamentos. E o ministro manda no secretário, que manda no diretor. Exatamente. É o mesmo corpo criando braços e dedos para ser mais eficiente, mas todos ligados ao mesmo cérebro. Entendi. Então, a desconcentração cria órgãos. Perfeito. E a descentralização, ela cria o quê? A descentralização cria entidades. Essa é a grande virada de chave. Aqui o Estado não está só se reorganizando por dentro. Ele está transferindo a execução de um serviço para outra pessoa jurídica. Uma nova. Uma nova entidade, ou até uma que já existe. E a relação muda completamente. Não tem mais hierarquia. O que tem é vinculação. Opa, peraí, vinculação, não hierarquia? O que isso significa na prática? O governo não pode simplesmente dar uma ordem pro presidente de uma autarquia? Não do mesmo jeito que um ministro dá para um secretário. A vinculação é um controle de finalidade, uma supervisão. Como assim? O ministério ao qual a autarquia está vinculada vai fiscalizar se ela está cumprindo os objetivos para que foi criada, sabe? Mas no dia a dia, na gestão, nas decisões técnicas, ela tem autonomia. É mais como um acionista majoritário que define as metas, mas não opera o caixa da empresa. E por que um governo faria isso? Parece que ele está abrindo mão de controle. Qual é a vantagem de descentralizar, em vez de, sei lá, só criar um ministério gigante? É a eterna briga, né? Controle versus agilidade. Um ministério, por estar no centro do poder, tende a ser mais burocrático, mais lento. Ao criar uma Anatel, por exemplo, a ideia é ter uma equipe hiperespecializada, com autonomia para tomar decisões técnicas num setor super complexo. Longe das pressões políticas do dia a dia. Idealmente, sim. A aposta é que essa especialização compensa a perda de controle direto. Faz todo sentido. E essa descentralização, ela pode acontecer de duas formas principais, certo? Outorga e delegação. Exato. A descentralização por outorga ou por serviços é quando o Estado cria uma entidade nova por lei e passa para ela não só a execução, mas a titularidade do serviço. Ah, ela passa a ser a dona da tarefa. Isso. É esse mecanismo que cria a administração indireta. A criação do INSS para cuidar da Previdência é o exemplo clássico de outorga. Então, na outorga, o Estado cria um filho e entrega uma responsabilidade para ele. E na delegação? Na delegação ou colaboração é diferente. O Estado transfere só a execução do serviço, e geralmente para uma empresa privada que já existe por um tempo determinado. A titularidade continua sendo do Estado. Sempre. É como contratar um buffet para sua festa. Você delega a execução, mas a festa continua sendo sua. Adorei a analogia. E isso é feito por contratos, né? Concessão, permissão. As concessionárias de rodovias, as empresas de telefonia, são exemplos. Elas executam o serviço público, mas o dono continua sendo o Estado. Perfeito. Então, para resumir, a descentralização cria entidades, a desconcentração cria órgãos. Com essa frase na cabeça, como se formam as famosas administração direta e indireta? Agora o quebra-cabeça se monta. A administração direta é o núcleo do Estado. São os órgãos que pertencem às entidades políticas. União, estados, municípios. É a atuação centralizada. Isso, que usa a desconcentração para se organizar por dentro. É a presidência, os ministérios, as secretarias. E a administração indireta, claro, é o resultado da descentralização por outorga. É a família de entidades que o Estado cria para tarefas específicas. Exatamente. A administração indireta é esse conjunto de entidades com personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, autonomia. Elas são vinculadas à direta, mas não subordinadas. Certo. E essa família tem 4 membros principais, né? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Vamos sair um pouco da teoria e ver quem são esses atores. Começando pelas autarquias. As autarquias são, assim, a forma mais clássica de descentralização. Elas são pessoas jurídicas de direito público. Direito público, isso é importante. Muito. Elas são criadas por lei para executar atividades típicas do Estado, que não buscam lucro.
Pensa no INSS, no IBAMA, nas universidades federais. São extensões especializadas do Estado. Perfeita definição. E por serem de direito público, elas têm umas vantagens, uns superpoderes, né? Sim, tem prerrogativas. Por exemplo, os bens delas são impenhoráveis. Você não pode, sei lá, penhorar um prédio de uma universidade federal para pagar uma dívida. A dívida é paga por um sistema especial, de precatórios. E tem a questão dos impostos também. Isso, elas têm imunidade de impostos sobre o patrimônio e os serviços. São privilégios para proteger a continuidade do serviço público. E dentro das autarquias ainda existem umas especiais, como as agências reguladoras. O que elas têm de diferente? As agências reguladoras, como a Anatel, Anvisa, têm um grau de autonomia ainda maior. A grande diferença é que os diretores delas têm mandato fixo. Ah, não podem ser demitidos a qualquer hora. Exato. Só em situações muito específicas. A ideia é justamente blindar a agência de pressões políticas do governo de plantão para que as decisões sejam mais técnicas. Entendi. Aí tem o caso curioso dos conselhos de fiscalização profissional. CRM, CREA, eles também são autarquias. Mas tem uma exceção que todo mundo comenta, que é a OAB. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é um caso único. O Supremo Tribunal Federal decidiu que ela não é uma autarquia. Não é. Não. E não integra a administração pública, nem direta, nem indireta. O STF classificou como um serviço público independente, uma categoria que só existe para ela. Peraí, isso é confuso. Se a OAB fiscaliza uma profissão, como o CRM dos médicos e o CRM é uma autarquia, por que a OAB não é? Qual é a lógica? Parece que quebra toda a regra. Quebra. A justificativa do Supremo é histórica. Eles dizem que o papel da OAB na defesa da cidadania e do Estado de Direito vai além da simples fiscalização. E o que isso significa na prática? Na prática, significa que a OAB não precisa seguir as regras do jogo do setor público. Não precisa fazer concurso para contratar, nem licitação para comprar coisas. É bem controverso, mas é a decisão que vale. Um ponto totalmente fora da curva. Entendi. Bom, e as outras 3 entidades da indireta? Qual a diferença rápida entre fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista? Ótima pergunta. As fundações públicas são para atividades não lucrativas, sabe? Área social, pesquisa, cultura. Pensa na Fiocruz, no IBGE. Elas nascem de um patrimônio público que é separado para um fim específico. E as outras 2, que atuam mais na economia? A diferença entre empresa pública e sociedades de economia mista é bem sutil, né? A diferença está no dinheiro, no capital. Uma empresa pública, tipo a Caixa ou os Correios, tem capital 100% público. Sem sócio privado. Nenhum. Já a sociedade de empresa de economia mista, como o nome já diz, mistura. O Estado tem o controle a maioria das ações com direito a voto, mas tem capital privado junto. A Petrobras e o Banco do Brasil são os exemplos mais famosos. E essa diferença no capital muda o jeito como elas operam no dia a dia? Totalmente. Uma sociedade de economia mista tem ações na bolsa, tem acionistas privados cobrando lucro, a pressão do mercado é outra. Elas têm que dar satisfação para mais gente, não só para o governo? Exatamente. Isso dá uma agilidade, uma cultura mais empresarial, mas também traz outras vulnerabilidades. Mais importante, as 2 são pessoas jurídicas de direito privado. Em regra, elas seguem as leis das empresas comuns, com várias adaptações, claro. Então, no fundo, a escolha entre criar uma ou outra é uma decisão estratégica, né? Sobre quanto de controle o Estado quer ter, o quanto de agilidade ele precisa. E qual a finalidade da atividade? Se é uma função típica de Estado ou se é uma atuação na economia. Cada modelo é uma ferramenta diferente na caixa do Estado. O desafio é escolher a certa para o trabalho certo. Acho que agora o mapa ficou bem mais claro. A diferença entre distribuir tarefas internamente, criando órgãos, que é a desconcentração, e transferir a missão para uma entidade nova com autonomia, que é a descentralização, é a base de tudo. Sim. E é isso que define se a gente está falando da administração direta, o núcleo, ou da indireta, que é esse ecossistema de especialistas. E essa organização toda é uma busca constante por equilíbrio, como a gente falou no começo. Equilíbrio entre controle político e autonomia técnica. Entre a rigidez da burocracia e a flexibilidade da gestão. Não tem um modelo perfeito, né?
Só existem escolhas e consequências. Exato. E só para deixar uma reflexão final, o material menciona de passagem as agências executivas. Elas não são um tipo novo de entidade, mas sim uma qualificação, um selo que uma autarquia ou fundação pode receber. O selo de qualidade. Tipo isso. Para ganhar esse selo, a entidade faz um contrato de gestão com o governo, se comprometendo com metas de eficiência. Em troca, ganha mais autonomia, mais recursos. Isso me faz pensar. No quê? Se o objetivo é melhorar o serviço público, por que um modelo baseado em contrato, com metas claras e recursos ligados a desempenho, porque isso não é a regra para todo mundo, em vez de ser uma qualificação especial para algumas? Fica aí a reflexão.